Oi, 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 vamos iniciando mais uma live, uma semana, né, de quarentena, de pandemia aí, com esse enfrentamento dessa pandemia. Deixa eu ajeitar melhor isso aqui, agora sim, uma musiquinha de fundo. Acho que as pessoas estão entrando, ninguém mandou um oi ainda aqui para mim, o meu reloginho ali tá parado, não sei porquê. Se alguém entrou, dá uma boa noite aí para mim, só para eu saber que você tá aí, porque o meu reloginho de tempo ali tá parado. Olha, hoje o papo é com o Edgar Leite, que é jornalista, ele é escritor e é também o editor-chefe do jornal Diário de Suzano. Ninguém me deu uma boa noite? Ah, temos um boa noite aqui, Fabiano Hassan. Eu perguntei outro dia em que lugar do mundo você estava, você não me respondeu. Você está cada hora num canto do mundo, né? Eu quero saber onde é que está chegando a nossa live. Fabiano, obrigado, viu, por estar participando. Está aqui com a gente também Herbert Stefano, que vai ser papai. Ó, garoto, que delícia, hein? Baby, por aí, não é? Bacana também, Ademar Raspante, boa noite, obrigado, viu? Agradeço. A entrevista promete ser boa hoje também, tá? Tem muita coisa bacana aqui. Olha lá, o Fabiano falou, está na Irlanda. Uau, que bacana! Herbert, quando subir o sexo do bebê, conta para mim, que eu juro que eu não conto para ninguém, só conto aqui na live, tá bom? Adorei o microfone, chique, a minha filha Maiara. Hoje a gente está estreando um microfone novo aqui, ó, um microfone de mesa, para ver se melhora o som, se melhora o áudio, se a gente fica bacana. Obrigado, viu, filha? Boa noite, meu amigo, parceiro Gil, eu tô... Ah, bacana, Alexandre está pilotando a ambulância aí. Já sabe o sexo, é um menino, Benício. Que lindo, parabéns, parabéns, parabéns. Gente, antes de eu chamar o meu amigo entrevistado de hoje, eu queria só fazer um registro aqui, até um registro bastante triste e chato, mas eu tenho que registrar o falecimento da dona Hermínia Gomes, a mãe da querida Adelaide Gomes. Ela faleceu ontem. A Adelaide mora em Jericoacoara. A dona Hermínia é uma figura super querida, mãe da Adelaide, também do André, essa foto de quando ela comemorou aí os seus 85 anos. Então fica aqui o meu registro, desejando que eles superem rapidamente esse difícil momento, né? Que a gente sabe que não é tão simples assim. Benício, deixa eu tirar o Benício do ar aqui. Parabéns, papai, pelo Benício. Estou super feliz, viu? Seja bem-vindo. Edgar Leite, tá, gente? Ih, caiu o celular dele lá, vou esperar um pouquinho. Ah, não, foi você que abaixou, Edgar? Entrando agora Gil, sim. Oi, Edgar. Caiu alguma coisa aí ou foi impressão minha? eu fui pegar o carregador do celular. Ah, Porque isso come uma bateria, cara, que você não tem noção. eu tô vendo Essas aqui. lives Deixa eu só comem. arrumar aqui. Pode arrumar, pode arrumar. Eu vou cumprimentando as pessoas que estão chegando aqui agora. Eu não sei porque o meu relógio de tempo está parado. Aqui em cima da minha cabeça tem um relógio de tempo, que para mim não está aparecendo tempo, eu vou me perder. Mas enfim, vai ser chique o trem. Ô, Fábio Cowboy, vai ser chique. Aqui a gente é chique, né? Boa noite. Começou Gil. a comer uma bateria, né? Aí eu fui pegar aqui o... Consome uma bateria lascada, viu?
Cheque demais, não é cheque, é chique. Cheque é outra coisa, eu nem uso mais cheque. Fá, você digitou rápido aí, escreveu, obrigado. Imagina, Herbert, eu estou super feliz que você vai ser papai, viu? Bacana mesmo. Boa noite, meu amigo. Que bom te ouvir pelo Face. Tiago Batalha. O Tiago é pré-candidato a vereador na cidade de Mogi das Cruzes. Sucesso para você. Boa noite, Pedro Luiz Cardoso. Seja bem-vindo aqui na nossa live. Silvana Navajas. Boa noite, amigo querido. Boa noite para você também. Olha lá o Herbert aplaudindo aqui. Eu vou trocando e não vou nem vendo quem vai colocando. Se alguém falar uma besteira, vixe, mas já voltou. Cleide, pode ficar tranquilo aí que não foi nenhum... Wellington, João, boa noite, meu amigo. Meu amigo, ele só manda positivinho para mim pelo Facebook. A Vera também está assistindo, boa noite também, corretor. Fá, corretor é uma desgraça, eu sei, se eu escrever errado. Boa noite, Gil, Faberson Amorim, tá com os lanches lá. Microfone style, amigo, aqui a gente é style, né? É bacana a coisa. Boa noite, Marileila, seja bem-vinda aqui na nossa live. Vamos ver o que a Cleide falou. Sucesso aí, Gil. Nossa Senhora sempre no comando. Amém. Amiga querida de muitos e muitos anos. Obrigado. Edgar, para a gente começar esse nosso papo aqui, eu acho que você desligou o seu microfone ou fui eu? Eu não faria isso com você, mas o seu microfone está desligado. Ah, agora está ligado. Como é que foi ser pego de surpresa essa pandemia com a redação de um jornal? Como é que foi isso? Você esvaziou rapidamente a redação? Teve que esperar um pouquinho? Gil, boa noite. Primeiramente, queria agradecer o convite que você me fez para essa entrevista. Confesso para você que eu sou melhor escrevendo do que falando, né? Gosto mais de estar do outro lado, fazendo pergunta, mas grato pelo seu convite aqui. E queria também dar boa noite para todos os internautas que estão entrando aqui nessa live, nessa entrevista aqui. Bom, foi realmente, eu confesso para você que a gente não esperava uma situação como que está ocorrendo hoje no Brasil e também no mundo, né? As primeiras providências que foram tomadas pelo jornal, na segunda quinzena de março, foi fazer o seguinte: 100% de home office, né? Todo mundo passou a trabalhar de casa. O jornal passou a ter a cobertura 100% sobre coronavírus, né? A gente excluiu... Um abraço aí embaixo, hein? Marilei, Anderson, mandando abraço. O Anderson, não estou vendo aqui. A gente suprimiu alguns cadernos, né? Algumas editorias, que foi a de esporte, por exemplo, esporte, a sua coluna também, provisoriamente, depois ela vai voltar. Tomara, né? E a cobertura passou a ser 100% voltado ao coronavírus, né? O jornal também lançou uma campanha, que é o Diário Solidariedade, né? O Diário Solidário, que a gente abriu espaço para as entidades divulgarem todo o trabalho de arrecadação de donativos e alimentos, e também uma oportunidade para as pessoas que precisam saber onde tem essas campanhas e poder participar também, sendo beneficiadas. A gente também abriu um grupo de WhatsApp, né, um outro grupo de WhatsApp do trabalho home office, né, e é um trabalho difícil, porque a gente não tem mais o contato com os jornalistas, né, então é mais contato mesmo pela internet, a gente vai conversando pelo WhatsApp. E trabalhar em casa, por exemplo, eu que tenho meu filho tem 9 anos, a minha filha tem 16. O meu filho de 9 anos, ele não sabe o que é isso, home office. Então, ele acha que eu estou em casa e ele quer brincar, quer jogar bola, então é um pouco mais difícil para a gente, né? E a gente teve que se adaptar, né? Então, a gente percebeu também, a gente tem uma medição que a gente faz da audiência do jornal, através do Google Analytics, que a audiência do jornal no portal cresceu 42,5%, ou seja, as pessoas estavam preocupadas em ter notícias sobre o coronavírus, né? E a gente está respeitando as decisões governamentais da quarentena, não tem o que fazer. E aí, hoje, por exemplo, hoje eu estou aqui no estúdio de rádio do Diário de Suzano. Eu estou vendo que você está no estúdio, que eu falei, o Edgar hoje foi para o jornal?
eu tinha que estar vindo hoje à tarde aqui, eu aproveitei para ficar. Eu falei, vou aproveitar que eu já estou aqui, a internet é melhor, né, do Tá. que a da minha casa, e eu falei, vou aproveitar e já fico para fazer a entrevista. Bacana, bacana. Vamos lá ver, tem uns recadinhos, e eu fui passando os recadinhos, mas tem um monte de gente aqui. Vou passar de novo o Alexandre Prado, Edgar, um dos melhores jornalistas de Suzano. O Vanderlei já mandou um abraço aqui para a gente, que é o nosso querido fotógrafo, né? Trabalhou aqui bastante tempo, né, com a gente. Ele tem carteirinha, né, do Diário de Suzano. O Anderson Melo disse que mandou um abraço aqui. Ele, a Marilei Schiavi estão assistindo. Marilei, obrigado. Viu? O Anderson Prado é o abençoado, que faz um trabalho bacana. Aí, Vanderlei, este menino é bom. Vanderlei, você também é bom. A gente nem imagina quanto foi prejudicado a mídia. Diário de Suzano está com esta pandemia. Nem imaginava. Ninguém imaginava nada, né? A gente entrou nessa de gaiato, né? O Vanderlei está dizendo, esse jornal é minha vida. O jornal é a vida de um monte de gente, né? Quantas pessoas passaram? Praticamente todos os fotógrafos do Alto Tietê passaram pelo jornal, né? A maioria dos... O Vanderlei começou como laboratorista, né? Nem existe mais essa função. Revelava filmes aqui no Diário de Suzano. Não tem mais essa... Mudou um monte de coisa, né? Cecília Santos, boa noite, seja bem-vinda, obrigado, viu? Olha quem está aqui com a gente também. A Odete Reis, né? Tio Edgar, um abraço, meu amigo assistindo, adorando as informações. Odete, a gente precisa falar de dinheiro qualquer dia desses aqui para você ensinar o povo como é que faz nessa época de pandemia para guardar... Você sabe, Gil, que a Odete fala de uma maneira muito, assim, plausível, você entende bem o que ela fala. É educadora financeira, ela é colunista aqui do portal da gente, Sim. Tem os vídeos, né, que é do Diário de Suzano, e ela fala de uma maneira, assim, que você entende muito fácil esses assuntos. Está dizendo, minha coluna está fazendo muita falta. Precisamos de alegria. Odete, eu tenho procurado fazer pelas mídias digitais o meu trabalho. Algumas pessoas reclamam porque não tem o jornal para pegar na mão. Estou falando que eu vou dar um tapa nesse microfone e ele vai voar longe já já. Eu estou aqui com o Diário de Suzano de domingo, eu não deixo de ler, as pessoas reclamam, mas a gente vai se adaptando na medida do possível, né? As novas maneiras de interagir com as pessoas. Estou à disposição. Vamos falar, porque tem muita coisa, Edgar, que fica difícil das pessoas entenderem, né? Eu, por exemplo, eu não consigo entender como é que é esse negócio de guardar dinheiro, você entendeu? Eu faltei nessa aula e pulei umas 10 vezes, mas tem quem entenda, né? Tem quem saiba como funcione. Eu, às vezes, fico no prejuízo. Edgar, como é que foi brecar a redação? A partir de amanhã vocês estão home office, sendo que o jornalista, na maioria das vezes, ele tem que estar em loco, ele tem que estar na rua, ele tem que estar verificando o que está acontecendo. Como é que foi isso? Você sabe que você tocou um ponto importante, que o jornalista, ele gosta de olhar no olho da pessoa, ele gosta de estar na rua, fazendo entrevista na rua. Tanto é que a gente, entrevista por telefone, realmente, assim, a gente não gosta muito, são raras. Mas, assim, a gente foi se adaptando aos poucos. Demorou aí em torno de 3 dias para você decretar o home e você efetivamente concluir ele, né? Porque a gente, de casa, a gente tem que fazer, a máquina que a gente que usa aqui na redação, ela foi espelhada, né? A gente está trabalhando remoto. Todas as máquinas aqui da redação vazia, elas estão ligadas, ficam ligadas, e de casa o jornalista faz o trabalho dele como se ele estivesse aqui na redação. Só que, assim, não é a mesma coisa, né? Então, o jornalista, ele gosta de estar na rua, gosta de estar falando com as pessoas, de contar... A gente entende que esse momento, Edgar, é um momento muito difícil, não só para o jornalismo, né? Mas é um momento difícil para o mundo inteiro, né? A gente está vivendo essa pandemia maluca, ninguém imaginava viver isso, né? No começo de tudo, você acreditava que isso fosse acontecer, que fosse ter um bloqueio total de pessoas na cidade, nas ruas, e que pudesse parar o trabalho de todo mundo dessa maneira? Você acreditava nisso? Não, a gente não imaginava, a gente não tinha nem a menor noção, né, do que estava acontecendo
no mundo, né? A gente ouvia as notícias que vinha da China, lá em Wuhan, quando começou lá, né? E depois passou pela Europa e veio aqui parar no Brasil. A gente está vendo que a situação no Brasil está crítica, né? Uma situação bem, bem crítica. Então, E a gente eu sinceramente estou muito preocupado com a situação, né? Eu estou muito preocupado. eu também estou. Eu vejo que o Brasil está superando recordes aí, que são recordes que a gente não gostaria de ter, né? Infelizmente, tá batendo recordes que não são recordes agradáveis. A gente vê, Edgar, vamos ver quem mais mandou aqui. O Herbert está fazendo uma pergunta aqui. Vamos ver o que o Herbert está perguntando. Gil, pergunta se com essa pandemia muitos jornais impressos irão fechar. Eu não sei se por conta da pandemia, né? Alguns jornais impressos já fecharam. Mas já que o Herbert perguntou, como é que você vê essa questão? Eu, por exemplo, vou dar minha opinião, que o Herbert está perguntando aqui, o que vocês acham? Eu acho assim, o jornal impresso não há de acabar tão cedo, até porque existe ainda uma grande parte da população que deseja estar com isso aqui na mão. Então, enquanto existir pessoas com esse desejo, assim como existem pessoas que querem estar a todo instante com um celular na mão e que nunca pegou um jornal. Existem pessoas que nunca pegaram um celular ou pegam um celular para fazer uma ligação ou outra. Eu não acho que o jornal acabe tão cedo, até porque é um veículo de comunicação de credibilidade e a gente percebe que os grandes formadores de opinião vieram do jornal impresso ou ainda permanecem no jornal impresso. Agora fica aí o Edgar, a sua palavra, já que o Herbert também quer saber. Então, essa é a pergunta de 1 milhão, né? Que a gente saber se o jornal impresso vai acabar. Eu acho assim, o que não pode acabar, na minha opinião, é o jornalismo. O jornalismo ele não pode nunca acabar, porque o jornal impresso, o Diário de Suzano, por exemplo, ele vai se adaptando às novas plataformas, né? Hoje a gente tem um portal, até aproveitando a sua audiência aqui, dizer para os internautas que o Diário de Suzano está com o DS Entrevista também no Instagram, no Facebook, não é no mesmo horário suas entrevistas não, viu, Gil, para não ter concorrência com você. Então a gente tem lá, tem o portal, então assim, e por outro lado, por exemplo, as notícias de Suzano, elas não vão ser publicadas na grande imprensa, a menos que seja alguma coisa muito fora do comum. Então, o suzanense, ele vai ler as notícias de Suzano no Diário de Suzano, ele não tem outra escolha. Então, é o que você falou, tem muito leitor que ainda guarda com ele esse hábito de ler o jornal impresso. Então, assim, vai demorar muito ainda, eu não tenho essa resposta para dar se vai acabar. Eu acredito que Quando começou esse negócio de internet, ninguém acreditava que isso ia dar certo. Fala a verdade. Sim. Ninguém acreditava que isso ia... Imagina que eu vou ficar lendo notícia... Ok, junto com a internet veio fake news, mas a gente vai falar do fake news já já. Até porque tem mais uns boa noite aqui que eu já passei, da Associação Esperança e Destino, que foi da Graziela. Obrigado, viu, Graziela? Seja bem-vinda aqui do Esferas do Jornalismo, agradeço o teu carinho. Aqui também tem um boa noite vindo de Mogi das Cruzes, da Andréia Pomares. Vou encerrar hoje falando dos quitutes da Andréia Pomares, dando o telefone dela, porque me cobraram de novo. Falei, tá lá na live, vai assistir. Mas eu vou falar hoje de novo, tá, Andréia? No finalzinho, que a gente encerra a live falando das suas gostosuras, tá? O Herbert agradecendo, o Alexandre Prado dando os parabéns para você, o Vanderlei dizendo que por que os fotógrafos, como é que é? Por que as fotos você tem? Não entendi a pergunta. Que você tem... Eu acho que ele quer perguntar como que está fazendo com a foto, né, com a fotografia. Aí não tem jeito. Que tem que estar no local, né? Aí, porque assim, o que acontece, né? Eu falei que 100% está em casa. Só que tem uma fotógrafa aqui do Diário de Suzano, que é a Regiane Bento, né? Um abraço para ela, se estiver nos assistindo, que ela pediu para não ficar em casa. Ela pediu para vir todos os dias de manhã. Então, ela está vindo de manhã. Todas as fotos que o jornal necessita fazer,
é com ela. Aí ela vem de manhã, faz a foto e vai embora para casa. Bacana, é uma atitude bacana. O André Chiang, boa noite, seja bem-vindo aqui, querido André Chiang. Também teve Covid, era assintomático, ficou bom rapidinho, graças a Deus, né? Um monte de gente ficou assintomática. O Alexandre Prata está dizendo que o Diário de Suzano faz parte da nossa história. Claro, o Diário de Suzano tem 50... O jornal vai fazer 60 anos no ano que vem. Ano que vem. Dia 3 de setembro de 61, fundação do jornal. Vai fazer 60 anos. O jornal é um ano mais novo que eu. Esse ano o jornal faz 59, eu faço 60. O ano que vem o jornal faz 60 anos. Eu espero poder comemorar muito ainda 60 anos do Diário de Suzano. Boa noite, meus amigos. Joseph, eu já passei aqui, mas eu vou passar de novo, que é para ele ver que eu passei, porque se depois ele não assiste, de novo, olha aí, a ABRAD, Associação Brasileira de Apoio aos Deficientes, ao Deficiente Visual, está com a campanha do kit de sabonetes. Está o telefoninho aqui embaixo, pessoal, na aquisição do kit de sabonete que a ABRAD está vendendo para arrecadar fundos, né? Isso é revertido em quê? É revertido em armação de óculos, é revertido nas lentes que são usadas para... Edgar, fala mais do Diário Solidário. Já vai falar já. Alexandre, já vou chamar ele já. A ABRAD compra as armações, a ABRAD manda fazer a lente, doa para crianças carentes e também para idosos. É um trabalho magnífico que o Joseph faz. Quem tiver oportunidade de participar, de colaborar, como tudo, eu tenho passado aqui várias campanhas aqui embaixo para que as pessoas da nossa região, da nossa cidade, possam colaborar, não é? Então eu fico muito feliz. Quem está nos assistindo também é a Sônia. Boa noite, Sônia. Está dando boa noite. Um abraço para a dona Sônia também. O Tavinho disse que ia estar assistindo com ela. Não sei se está, porque ele não tem Facebook, ele não é adepto à modernidade, né? Mas está aí dado o recado, eu espero que as pessoas possam colaborar. Eu passei da vaquinha virtual da Rede Feminina, a Sônia foi uma das primeiras que colaborou também, ela e a Augusta, que são as diretoras do Diário de Suzano. Obrigado, viu, Sônia, a sua doação foi muito bem-vinda. E a gente espera que mais pessoas possam colaborar com a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Suzano. Edgar, as pessoas estão trabalhando da maneira que podem, né? O Alexandre pediu para você falar um pouquinho mais desse diário solidário. Como é que é isso? Tem mais coisa para ser dita? O Diário Solidário, assim, o jornal ele abriu uma porta, uma oportunidade para todas as entidades que estão fazendo arrecadação de donativos, alimentos. É uma forma de divulgar o trabalho. Como que é feito isso? A entidade, a pessoa que está arrecadando, ele entra no portal do jornal, www.diariodesuzano.com.br. Quando ele entra, ele vai ver um banner bem na capa do portal. Ele vai clicar no banner e vai preencher um formulário. O que está pedindo lá? É o nome da entidade, o endereço, o telefone e a forma que as pessoas têm para estar recebendo os donativos. Essas entidades, a tabela com essas entidades está sendo divulgado no portal do jornal e também, pelo menos umas 2 vezes por semana, o jornal divulga uma matéria com todas as entidades que estão fazendo essas campanhas. É uma forma de abrir uma conexão. www.diariodesuzano.com.br, só isso? Isso. A pessoa, ela vai entrar lá e vai ver um banner, Diário Solidário. Ele vai clicar no banner, tem um link. Ele clica no link, preenche um formulário, e aí ele vai preencher os dados dele lá. E o jornal vai estar divulgando essas campanhas, de cada entidade vão ser divulgadas no jornal impresso e também no portal. É uma forma de você conectar quem precisa e quem ajuda. Então, a gente está fazendo isso. Muito bacana. Aqui, o Tavinho está dizendo aqui que agora ele tem um Facebook, está puxando minha orelha, que ele está assistindo da casa dele, mas que ele não consegue mandar mensagem. Não consegue, Tavinho, porque o Facebook, se a gente não é amigo, se a gente não é amigo de Facebook, Facebook não permite que as pessoas comentem. Então, algumas pessoas... Eu nem entrei aqui porque eu fico vendo que algumas pessoas mandam o pedido, a solicitação de amizade. Ah, dele já está aqui. Acabei de confirmar.
Tavinho, eu acabei de confirmar. Você. E daí, assim, eu fico aceitando durante a entrevista, porque se eu não aceitar, a pessoa não pode comentar, caso ela queira comentar. Acabei de aceitar você. Edgar, tá passando aqui o link aqui embaixo do Diário de Suzano para as pessoas que queiram saber um pouco mais do Diário Solidário, que queiram se informar. A pessoa vai clicar aí e vai ver um banner. Lá na capa do portal tem um banner. Ele clicou lá, pronto, aí já resolveu. É só preencher o formulário e aí ele já está cadastrado na campanha do jornal. Edgar, quantos anos de formação em jornalismo você já tem? Então, eu sou formado desde 96, né? Então, aí, fazendo a conta, aí mais de 23 anos, né? E eu estou no DS desde 94, novembro de 94. Você entrou como estagiário? Eu entrei, não tinha, auxiliar de redação, porque na época não tinha essa palavra, estágio de jornalismo. Não tinha. Aí eu entrei em 94. Quando eu entrei, a Simone Leone, que era a editora-chefe, né, um abraço para ela se ela estiver assistindo, Simone ela que me contratou. Fiz o teste com ela. Ela que me contratou. Então, eu cheguei no Diário de Suzano em 1992. E você chegou em 1994? Novembro de 94. Já vai para 26 anos. 26. Sei lá. Eu entrei, você pegou a época do Maércio, então, ainda. Você pegou o Maércio era o editor quando você entrou? Quando eu entrei, era Maércio Santa Maria, não é isso? Gilberto Santa Maria, Márcio Santa... Os grandes veteranos da imprensa de puta merda, veterano já deu um pé na nossa idade aqui, na minha, né? Que o Edgar é novinho ainda, já chamou a gente de veterano. Marília Gomes Matias é presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Marília, obrigado, seja bem-vinda. Viu? Tem uma pergunta aqui de uma pessoa que eu não sei se você conhece. O que você acha do posicionamento... Cristina Gomes estava aqui, ó, na ponta da língua. O que você... A Cristina Gomes é esposa do Edgar Leite e é também jornalista das boas. O que você acha do posicionamento do presidente da República em relação à imprensa e ao fake news? Segura! Então. Ela já quer ver o circo pegar fogo, né? Com essa pergunta. Não, eu ia te perguntar de qualquer jeito em relação ao presidente da República, ao governador do estado e ao prefeito Rodrigo Achiuchi. Como é que você está vendo o posicionamento dessas três esferas, que são esferas que você analisa diariamente, que você está convivendo com isso diariamente. Mas a sua esposa colaborou e já mandou a pergunta direta ao presidente da República. Vamos lá. Você sabe, Ju, as pessoas às vezes perguntam para mim por que eu não dou muita opinião nas redes sociais, né? Elas falam para mim, por que você não emite muita opinião nas redes sociais? Aí é um simples motivo. O jornalista, a matéria-prima do jornalismo não é a opinião, é a notícia. A matéria-prima não sendo a opinião, eu acho que você emitir opinião dentro do jornalismo não é bacana. Você omitir a sua opinião particular numa reportagem não é legal. Acho que não é legal. É lógico que cada um de nós... Distintas, né, Edgar? Distintas. Só que as pessoas hoje, elas não sabem separar o cidadão Edgar Leite do jornalista que trabalha no Diário de Suzano. Qualquer opinião que eu emitir no jornal ou nas redes sociais, as pessoas vão achar que é o Diário de Suzano. Então, elas vêem na minha testa lá, Diário de Suzano. Como vê na então, minha. Assim, isso, eu evito muito. Mas, assim, por exemplo, do caso do Bolsonaro, eu vejo uma situação muito preocupante, né? Porque o que está sendo discutido hoje, né? Fecha ou abre os serviços essenciais, isolamento, não isolamento, segue a ciência ou não. E eu vejo assim, na minha opinião, ele não, o Ministério da Saúde, por exemplo, para o presidente parece que não é um serviço essencial, porque a troca de ministros, isso aí prejudicando muito mesmo o combate à pandemia no Brasil. Então, tanto é que os casos vêm cada vez mais aumentando, né? Então, assim, sim. E a questão da fake news que surgiu lá em 2016
na eleição presidencial dos Estados Unidos, não é nem do Brasil, não é? É a eleição dos Estados Unidos, que causou um impacto grande, né, nas eleições americanas, veio com tudo para o Brasil também, e a gente viu o que aconteceu, né? Mensagens de WhatsApp, fake news por torpedos de WhatsApp, né? Então, assim, é uma situação que preocupa a democracia e também a liberdade de imprensa. É verdade. Olha aqui, o Tavinho, inclusive, conseguiu. 2 grandes profissionais da rede DS. Ele conseguiu entrar aqui e mandar uma mensagem que agora nós somos amigos de Facebook. Vou tentar anexar ele lá depois. Tem mais um companheiro nosso de trabalho aqui, o Samuel Visa Júnior. Samuca, seja bem-vindo. Um grande abraço, meus amigos. Um abraço para você também. Né? A redação do jornal está toda dividida. Eu também não tenho ido para lá. É evidente, né? Já faz um tempinho. O Edgar, e paralelamente, a gente vê que o governador do estado de São Paulo, o João Dória, ele está insistindo em preservar vidas. Ele é criticado de um lado, os bolsonaristas do outro falam. Não é hora para fazer política. Eu vejo neste momento que não é hora para fazer política. Mas a gente percebe que isso não está muito claro na cabeça das pessoas. Né? Eu não estou aqui para falar mal do João, do Bolsonaro, e nem para falar bem do João Dória. Aqui eu procuro ser coerente em relação à atitude tanto de um quanto de outro. E vejo que a atitude do presidente da República é uma atitude completamente avessa a tudo que eu podia imaginar que um presidente da República pudesse um dia fazer. E ele faz. Acho vergonhosa a atitude machista, descomprometida, a atitude de falar coisas. Cala a boca. Que cala a boca? Como que você manda uma pessoa calar a boca publicamente? Quem é ele para mandar alguém calar a boca? E vejo do outro lado toda a diplomacia do João Dória, que é um homem que domina a mídia, que domina o microfone e que faz todos os dias que eu assisto pela Cultura as lives, buscando uma maneira. Inclusive, me parece que o prefeito de São Paulo o Bruno Covas já determinou, parece que conseguiu aprovação hoje da Câmara Municipal de São Paulo, já determinou a antecipação dos feriados para quarta, quinta e vai decretar sexta-feira como ponto facultativo para que as pessoas fiquem em casa. Então, você acha que eles estão querendo o João Dória, o Bruno Covas, o Rodrigo Achiuchi, que também está trabalhando nessa linha, você acha que esses políticos estão querendo quebrar o país, economicamente falando? Então, eu sou a favor do isolamento, né? Eu sou muito, muito a favor mesmo. Existe aí, tem uma pesquisa muito legal, que é do Data Favela, do Renato Meirelles, um pesquisador. Ele fez uma pesquisa, e ele fala que o Covid, o coronavírus, ele não é, as pessoas achavam que o coronavírus é um vírus democrático, só que ele não é democrático, não. Ele atinge muito mais as periferias, né, as pessoas que não têm condições, né, nas favelas mesmo, onde existe, ali é o estado mínimo mesmo, né, as pessoas falam de estado mínimo, mas as favelas, as periferias que existe lá que tem estado mínimo, que o estado não chega lá, né. Então, assim, tem um artigo do Leandro Carnal que ele fala o seguinte, que o isolamento social para as pessoas que da classe média, o pessoal que tem um pouco mais de recurso financeiro, as pessoas estão reclamando de tédio, estão morrendo de tédio. Só que para as pessoas mais pobres da periferia, as pessoas estão morrendo de fome. Então, assim, é um problema você tentar manter um isolamento social nas periferias, né, em famílias que têm bastante gente, assim, e mora num cômodo, né, mas essa pesquisa Data Favela, ela diz o seguinte, que as pessoas desses lugares da periferia, eles estão preocupados, 80% está preocupado e quer manter o isolamento. Né? Então, assim, o que contradiz o que o presidente fala, né? E contradiz o que o presidente fala, de que o isolamento não deve voltar, tal, e
a parte econômica, como que você vai ter uma boa economia se você não tem pessoas, né? Então, você tem que ter pessoas para você movimentar a economia. E para você ter pessoas, você tem que fazer com que essas pessoas sobrevivam e vivam para que a economia gire, né? Então, assim, você perdendo vidas, evidentemente que a economia não tem como ela aquecer novamente. Então, quanto mais tarde a gente não deixar de combater o coronavírus, pior vai ser para a economia. Primeiro tem que resolver um problema sério, que é o coronavírus, para depois a gente pensar na economia. É assim que eu penso, né? Então, eu acho que tem o caminho, a linha política tem que ser por aí. O Brasil, eu acho, na minha opinião, as pessoas estão cansadas, acho que estão, assim, um pouco desgastadas de ver essa polarização que existe no país, né? Nas redes sociais a gente vê muita briga dessa polarização, mas, na minha opinião, assim, a polarização, ela não é o problema, né? O problema é a polarização fanática. Os fanáticos, o fanatismo, a intolerância que é o problema que eu vejo. Porque, assim, existe polarização, por exemplo, nos Estados Unidos, e lá sempre foi republicanos e democratas. No Brasil, está tendo hoje a polarização, mas é uma polarização fanática, polarização intolerante, que é o que eu critico, que eu acho que não é correto. Eu não gosto desse fanatismo. Aliás, religião, política, essas coisas que as pessoas... A minha religião é melhor que a sua. Como é que você pode afirmar que a sua religião é melhor que a religião de alguém? Que o seu Deus é melhor que o Deus de alguém? Se a força maior está dentro de você, e não num objeto, e não na figura de uma outra pessoa. Essa questão das pessoas afirmarem o meu candidato é melhor que o seu. Como que você pode afirmar que um prefeito é melhor que o outro se esse prefeito não faz ou não fizer nada pela cidade que você vive, ou um governador ou um presidente da República? Se a gente achava, por exemplo, que o Lula era um mau presidente, que a Dilma foi uma má presidente, eu não votei nenhum dos dois, o que é o Bolsonaro nesse momento para o Brasil? Também não votei nele, eu anulei o meu voto pela primeira vez na minha vida e digo isso, disse isso na minha coluna no Diário de Suzano e sempre digo isso, porque eu não queria nem que o candidato do PT ganhasse e nem ele, eu não era obrigado a votar em nenhum dos dois. Se mais de 50% das pessoas que têm a minha opinião não tivessem votado, talvez a gente tivesse uma outra eleição. E os partidos que escolham melhor seus candidatos. Sinto muito, viu, que a gente não é obrigado a votar em lixo. Ô, Gil, você sabe que uma vez eu fiz uma entrevista com o deputado federal Roberto de Lucena, e ele falou uma coisa que eu não esqueci até hoje, né? Ele falou o seguinte, que o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, depois que ele venceu a eleição, ele deixou de ser o Jair Bolsonaro, ele passou a ser o presidente da República. Ele não tem mais filho, não tem mais esposa, não tem mais tio, não tem mais sobrinho. Só que, assim, agora, parece que não caiu a ficha para ele ainda, né? Ele acha que ainda está em campanha, está fazendo... Está na casa dele, sei lá, porque ele agora tem que governar para todos, né? Ele teve 57 milhões de votos, mas parece que não caiu a ficha ainda que ele é o presidente. E nem vai cair, viu? Edgar, você acha que ele chega até o final do mandato? É uma pergunta muito difícil, Gil, de fazer. Mas, assim, eu acho que um impeachment é uma coisa muito traumática, né, para o país, né? Eu não sei te responder, eu não sei. Agora ele está agora indo tá tendo acordos aí com o Centrão, né? Os partidos aí, entre aspas, aí que o pessoal que fala que é da velha política, né? Tá tudo aí agora apoiando ele, né? Ele está vendo que a situação tá difícil, então precisa de apoio. O Collor, em 92, quando sofreu o impeachment, só que antes do impeachment renunciou antes, ele falava que não precisava do Congresso, que não precisava da imprensa, e a gente viu o que aconteceu. Então, assim, a política você tem que ter consenso, né? A arte, ela é sempre instável, sempre você vai ter brigas, instabilidade. E a política é a arte do consenso, né? Se você não for pelo consenso, você vai pela força, que é uma coisa bem pior. Então, a política serve para isso, para convivência entre os diferentes. Você tem que ter a política para você tentar ouvir todas as partes e tentar chegar num consenso. Então é isso, não tem o que fazer. Essa foto te remete ao quê? Essa é bem antiga, né? Eu acho que foi uma entrevista, né, que eu fiz. Essa foi uma entrevista
Das poucas que eu já fiz. Que eu tinha um programa na Sempre Mais FM e eu entrevistei você em 2011. Já faz um pouquinho de tempo, né, Edgar? Tem uma outra foto bonita aqui, ó, 1 ano de quem? Essa do meu filho Thomas, 1 ano. 1 ano do Que Thomas. bacana, hein? Que legal. E aqui foi o lançamento do seu livro. Lançamento do meu livro. Como 2013, é que né? Em 2013 foi na livraria do Suzano Shopping. Como é que foi para você, Edgar, escrever um livro? Como é que eu não estou conseguindo ler o nome do livro inteiro aqui, que está pequeno para mim. Fala o nome do livro aí. Quando a mídia vira escândalo político, né? Peguei 2 casos do Alceni Guerra, nos anos 90, Alceni Guerra, e do Ibsen Pinheiro. Então, por que eu resolvi escrever esse livro, né? Eu resolvi escrever esse livro porque, assim, foram dois episódios da política em que a própria imprensa reconheceu que errou. Reconheceu que perseguiu 2 políticos. A imprensa perseguiu 2 políticos. E eu acho ainda que a liberdade de imprensa não é a liberdade da imprensa. É diferente, são coisas totalmente diferentes. Liberdade de imprensa é você ter a liberdade de acordo com... Porque o que é a liberdade? É tudo o que você faz que é permitido você fazer. A gente não pode sair batendo nas pessoas, por exemplo, ou xingando, que você vai ser processado, não é permitido. Então, a liberdade é você fazer tudo que é permitido. Então, assim, liberdade da imprensa, a imprensa não tem liberdade de fazer tudo que ela quer. Ela tem que fazer com responsabilidade, com critério, com técnica, que é o que a maioria dos jornais fazem hoje. Então, nos anos 90, o Alceni Guerra, 1991, que era ministro da Saúde do Collor, ele foi acusado de superfaturamento da compra de 500 bicicletas para combate à dengue na época. E o Ibsen Pinheiro, em 92, que foi o presidente da comissão da CPI do Fernando Collor, que caçou o Collor, ele foi acusado de ter desviado $1 milhão do chamado escândalo dos anões do orçamento. Só que, assim, a revista que publicou essa matéria pela primeira vez, o título era Até Tu, Ibsen, porque o Ibsen era um homem considerado um homem honesto na época, né? Foi o presidente da comissão, como eu disse, da cassação do Collor, e, de repente, depois que o Collor foi cassado, teve essa denúncia contra ele, o deputado Ibsen Pinheiro, dizendo que ele tinha desviado $1 milhão da conta. Só que, o que acontece? Na hora que o repórter foi fazer a matéria, ele se enganou, não era $1 milhão, era $1.000, que era compatível com o valor que ele tinha na época. E a revista, quando eles descobriram que tinha sido ocasionado esse erro, a revista já tinha rodado nas bancas. Uma parte da revista já estava nas bancas. E o que acontece? O revisor da revista falou para o editor. E o editor, segundo os relatos que a gente tem da pesquisa que eu fiz, falou para o repórter, procura alguém para confirmar esse valor. E foi o que aconteceu. Alguns anos depois, aí quase 15 anos depois, a revista reconheceu que errou. Reconheceu esse erro, né? Reconheceu esse erro e pediu desculpas pro deputado, que até acho que faleceu o ano passado. E ele era jornalista e advogado, não pediu indenização. Que ele achava que ele fazendo isso, né? Ele atentava contra a liberdade de imprensa, então ele não pediu. Então, por isso que eu acho que liberdade de imprensa é diferente de liberdade da imprensa. Da imprensa, é verdade. Tem um abraço da Augusta, é uma coisa dona Augusta, obrigado, Augusta, por estar prestigiando a nossa live aqui. Tem também aqui, ó, outro dinossauro aqui da fotografia, o Fernando Araújo, parabéns, Edgar, a palavra periferia, cansada e doente. Ele também foi nosso fotógrafo no Diário do Suzano, né? Também tem aqui um abraço para o Fernando. Olha o Celso. Celso, grande abraço aos dois. Ô, Celso, tá de quarentena. O também, Celso não tem um lugar em Suzano que ele não conhece, o Celso. Ele chega em todos os lugares que você precisar. Ele conhece tudo, né? Ele sabe tudo, ele anda por tudo. Edgar, falamos do presidente da República, depois eu emendei com o governador e com o prefeito de Mário Covas. Como é que você vê essa atitude de antecipar os feriados essa semana?
Será que chega em Suzano? Será que o prefeito Rodrigo Axux também vai? Eu acho que vai acabar chegando, porque é uma forma de você tentar aumentar o isolamento, né? Porque hoje não tem vacina, Não. Coronavírus, não tem remédio. Então, o único jeito é você... Eu recebi um monte de coisa aqui dizendo que tá aí, tá saindo. Tá saindo. Então, assim, não tem vacina e não tem remédio. Então, a única vacina é o isolamento. Então, você tem que achar todas as alternativas para você fazer um isolamento mais efetivo, né? Não tem por onde, né? A gente não tem como... Eu acho que a região vai chegar também vai fazer isso também, não vai ter como escapar, né? Não tem como. Olha aí, essa foto, você lembra de quando foi essa foto? Essa foi o dia que eu recebi a medalha de 20 anos, eu acho, no jornal. 20 anos. Daí o Tavinho, meu novo amigo de Facebook, o Edgar e Gabriele Doro. A Gabriele Doro, que também é uma excelente jornalista. Agora ela virou fotógrafa. Rapaz, ela está publicando umas fotos de primeira. Ela faz tudo que ela faz bem feito, né? Ela tá numa assessoria de imprensa em São Paulo e tá fazendo foto também. Um abraço para ela. Uma assessoria de imprensa. Essa foto aqui de 2014 é com a máquina linotipo do Diário de Suzano, que é onde era rodado o jornal. Quando você entrou no jornal, ainda era rodada nessa máquina, Edgar? Não, ainda não. Não era, não. Já tinha acabado, né? Quando eu entrei, era... não era nessa, não. Era linotipo, mas era outra máquina. Era outra máquina. Essa máquina está no prédio da Rua Monsenhor Nuno 641, que é o prédio que a gente ficou lá por 30 anos. E agora a gente está aqui na Rua Paraná, em frente à Câmara, perto da Prefeitura. Então, esse prédio aí a gente mudou agora em janeiro, né, para a nova sede do jornal. E essa máquina ela foi doada para o município, para o Casarão da Memória, que vai ser aberto em Suzano. Né? Essa foi para lá. Foi no dia que você recebeu a medalha Antônio Marques Figueira em 2015. Da Câmara de Suzano. Daí a filhota, grande honra receber. É uma grande Minha filha e o meu filho. E a sua esposa. E a Cristina. E a Cristina. Sim. E nesse mesmo ano, Edgar, você foi indicado como profissional do ano pela Câmara Municipal de Suzano. Jornalista do ano em 2015, Também foi uma honraria. Também. Grande honra, né? Pela Câmara de Suzano. 2015 foi um bom ano para você. Esse 2015 que você também viajou, onde você estava aí? Então, esse daí foi no Museu Madame Tussauds, em Londres. Porque assim, a gente tem algumas escolhas que a gente faz, né? Eu fiquei lá 4 anos, eu fiquei 4 anos guardando um pouquinho de dinheiro para viajar pela Europa, né? Quem disse? E aí, o que eu fiz? Eu peguei... Quem disse? Juntei as minhas moedas lá e consegui fazer, só que assim, eu desci em Roma e fui até Londres de ônibus, navio, fui fazendo meio que uma loucura, né, pelas cidades, fazendo uma linha reta no mapa, né, e eu consegui chegar lá e voltei depois, foi bem bacana, uma experiência bem incrível, assim. Fui com a minha esposa e meus 2 filhos. Eu imagino. Edgar, esse aqui foi um momento marcante na nossa carreira, na nossa vida, né? Esse foi o debate, né, de 2016, né? Esse ano, as pessoas perguntam, Gil, vai ter debate, né? Antes da pandemia, o pessoal já estava perguntando, né? Tomara que tenha eleição, né, esse ano. Vai ter eleição? O ministro Luiz Barroso, do Tribunal Superior Eleitoral, disse que se adiar a eleição, vai ser para dezembro, para você não prorrogar, ampliar o tempo de cada prefeito nos mandatos, né? Então, se tiver... Existe uma... Eu acho que vai ter. Existe uma conversa, inclusive eu já pedi para o Valmir Pinto, que é o nosso vice-prefeito, que eu queria fazer uma live aqui com ele para a gente falar sobre esse assunto. Existe uma conversa em que eles prorrogariam os mandatos dos prefeitos. Dos prefeitos e vereadores, né? Por mais 2 anos, para que unisse a eleição presidente da República, fazer uma eleição só de cabo a rabo, que inclusive seria mais barato para o país, uma única eleição. Por outro lado, daria uma série de outros problemas, enfim, de confundir a cabeça do povo, que é muita gente... Eu não acredito nisso não, viu, Gil? Porque, assim, todos os prazos de eleições, todos os prazos eleitorais estão sendo mantidos.
Os partidos, apesar da pandemia, estão se movimentando, não só em Suzano, mas em todo o país. Entendi. Então, assim, eu acredito que vai ter eleição, sim, esse ano, apesar dessa situação aí, de alguma forma, o Tribunal Superior Eleitoral vai arrumar uma forma de manter a eleição esse ano. Edgar, aqui, se eu não me engano, foi em Poá. O Jean Lopes está aqui na minha frente, o Alexandre Comitre aqui do lado. Em Poá, isso, nós tivemos a oportunidade de fazer os debates na cidade de Suzano, na cidade de Poá, na cidade de Ferraz e acho que só, né? Acho que só. E quase que nós fizemos Itaquá, né? Quase fez Itaquá também, né? Mas aí, vamos ver se esse ano a gente faz, né? Tomara que a gente consiga fazer esses debates. São sempre produtivos. Essa também é uma foto marcante que nós vivemos. Bem bacana essa foto. Porque, sim, as pessoas pensam que é simples, né? Promover um debate como se a gente fosse catedrático no assunto, mas eu vou dizer uma coisa para você. Nós fizemos o debate com uma categoria muito maior e melhor do que alguns outros órgãos de imprensa que se prestou a fazer e deveria ter tido capacidade de fazer melhor, e falaram do nosso debate, fizeram bem pior. Então, eu acho que foi um trabalho... Ficou tudo perfeito, né? Ficou muito perfeito o debate, assim, a gente não conseguiu... Pouco ensaio, tudo, né? Ensaio nenhum, né? A gente chegava lá no dia e descobria como ia fazer. Como é que é essa foto aqui? Aqui foi em 2018, quando você entrevistou o Paulo Betti. Como é que foi essa experiência? Foi bem bacana. O Paulo Betti, ele trouxe uma narração, agora eu não me recordo o locutor, de 1950, ele gosta muito de futebol, né? E nesse dia, ele foi aqui tá no estúdio aqui do Diário de Suzano de rádio, e ele fez uma imitação, Gil, que arrepiou, uma imitação de uma narração de um jogo de 1950. Ele falou da carreira dele, né, e respondeu bastante coisas interessantes, né, inclusive dos personagens que ele fez, né, de ataques que ele sofreu também nas redes sociais. Foi bem bacana essa entrevista, bem marcante, uma das melhores que eu já fiz dessa entrevista. Que bacana, e ele é uma figura, né, fabulosa. Aqui, Edgar, que a gente vai falar um pouquinho agora, é sobre aquela não foi palestra? Um seminário de fake news. Seminário sobre fake news. Fake news em 2018, que foi feito na Piaget. Aqui estou eu na foto. Você foi o mestre de cerimônias, né, da abertura, né? Se é fake, não é news, que foi o slogan que a gente usou. E você sabe, Gil, que esse seminário, ele trouxe as maiores autoridades do meio jornalístico sobre o assunto. A Ângela Pimenta, que ela é do Projor, que é do Observatório da Imprensa, que eu até ajudei eles, colaborei lá com eles no Observatório da Imprensa, encaminhando alguns artigos. Ela deu palestra sobre fake news no Senado Federal e na Câmara Federal. E ela esteve no nosso seminário. Além dela, teve a Bárbara Libório, que é do Aos Fatos, né, que são plataformas de checagem de notícias, né, de fake news. E teve bastante gente, a Agnes Arruda, da Universidade de Mogi das Cruzes. Teve bastante gente legal. Se é fake, não é news. Obrigado, Luiz Cláudio Rocha Guilmon, tá tudo tranquilo, né? Se Deus quiser, nós vamos vencer essa. Secretário de Saúde trabalhando bastante em Suzano, né? Graças a Deus. Foi um momento muito marcante, né, Edgar, onde você pôde também receber. E esse seminário foi feito em parceria com o Diário do Grande ABC, o meu amigo Evaldo Novellini, né? Ele aceitou lá o desafio e a gente fez. Teve um sábado aqui em Suzano. Tá aqui, ó. Teve um sábado aqui em Suzano e outro sábado lá em Santo André. A gente fez dois sábados desse seminário, teve bastante gente, muita gente, estava cheio os dois auditórios, né, na Piaget, que a gente fez em Suzano, e na Universidade São Caetano do Sul. Lá eu na foto, Evaldo Novellini, Marco Aurélio Sobreiro, que o Marco Aurélio também foi editor do Diário. Simone Leone. A Simone Leone e o Edgar. O Marco Aurélio hoje está na assessoria de imprensa da... Prefeitura de Mogi. Está na Prefeitura de Mogi, o Marco Aurélio. De Mogi das Cruzes, não é isso? A Simone ficou de 92 a 2003 como editora-chefe.
O Marco Aurélio Sobreira de 2003 a 2006 e eu de 2006 até agora. Até agora. Então, assim, eu já ultrapassei ultrapassei a Simone já. Já ultrapassou a Simone? Ultrapassei Eu já a Simone. ultrapassei todos eles. Eu já ultrapassei todos os colunistas de jornal diário da região. E o engraçado desse seminário, o engraçado não, né? Esse seminário, qual foi a conclusão? A conclusão que a gente chegou depois que terminou o seminário? Que as fake news iam interferir nas eleições de 2018. Olha só que coisa interessante. A conclusão que a gente chegou. Que ia interferir nas eleições de 2018. Fake news, né, Edgar? A gente não deveria acreditar. Edgar, você também está fazendo lives pelo jornal, não só você, o próprio Daniel, que mandou um abraço para a gente aí, Daniel Marques, também está fazendo. Ele fez uma hoje, o Daniel fez uma live hoje sobre esporte, né, bem bacana, né? Então o jornal não parou. A gente fazia as lives via Facebook, aqui do estúdio, né? Só que, assim, todo dia lá no Instagram tem uma entrevista que a gente faz, ou é eu, ou o Fernando, ou o Daniel, ou o Marcos. A gente faz um revezamento dos assuntos e a gente está fazendo. O jornal sempre está aí em atividades nas redes sociais. O leitor que entrar lá no Instagram ou no Facebook vai sempre ver alguma novidade. Além disso, tem os resumos de notícias que a gente faz todos os dias, né? A gente tá falando um pouco do que vai ter amanhã no jornal, sempre tem isso, hoje já teve, né? O Marcos que gravou hoje. Então, a gente está aí. O jornal está nessa plataforma também, né? Aprendendo um pouco. Edgar, essa aqui foi uma entrevista que você fez comigo, né? Que eu mudei de posição. Ao invés de ser o entrevistador, eu fui entrevistado. 2019. Eu procurei a nossa foto com o Leão Lobo, não achei. Que você também recebeu o Leão Lobo no estúdio para fazer entrevista. E também foi um momento muito marcante, muito bom na minha carreira, qual eu te agradeço muito. Foi bem bacana essa entrevista, um recorde de audiência para a gente. E foi uma entrevista bem legal. Achei que você foi bem sincero, abriu o coração nesse dia aí, né? Muito sincero. Essa aqui é outra viagem do Edgar. Olha como o jornalista ganha bem. Aqui tá com a família. Isso aqui é onde? Esse daí foi na Disney, né? Foi na Disney e a gente foi, o ano passado, fui com a minha esposa e meus filhos, a minha cunhada e a família dela também. Foi bacana, porque assim, a gente não vai juntando um dinheirinho lá e vai conseguindo viajar de alguma forma, né? Pega lá os preços mais baratos, fica no hotel mais barato e vai conseguindo fazer. Passear é bom, viajar é bom, família é bom, ter a família por perto. Você tem 2 filhos, você sabe que manter a união da família é muito difícil, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, que é o que você falou, seu filho, no entender do seu filho, você está em casa para brincar com ele, para dar atenção para ele, não é? Eles devem estar fazendo aula online. O que seria isso na nossa vida, na nossa cabeça, anos atrás, fazer aula online? Então, essa molecada já nasceu com o celular na mão, já digitando, já fazendo. O meu filho de 9 anos, ele mexe no celular de uma maneira assim muito rápida, né? Você nem vê, ele já está mexendo, né? Eles sabem fazer isso com uma naturalidade muito grande, né? Deixa muito natural, mais comentários aqui para encerrar. Não, nós não temos. Edgar, eu vou encerrando por aqui, que já deu quase 1 hora de papo aqui, te agradecendo, desejando que logo a redação volte ao normal, que as pessoas voltem a trabalhar da maneira como gostam de trabalhar, que é aquele contato, né, diário ali na redação do jornal, aquele estresse natural da profissão de checar informações, de procurar pessoas para falar coisas importantes para a gente. Edgar, como se sobressair na comunicação via redes sociais em meio à pandemia? Parabéns pela live. Obrigado, Samuel. Hoje está difícil se sobressair no meio da comunicação. A gente tem que ficar inventando maneiras de fazer as coisas, né, Edgar? Não tem jeito, né? A gente está se reinventando, né? Porque não só no jornalismo, né? Mas o mundo está se reinventando com essa pandemia, né? Olha, Odete, tá aí um ótimo motivo para economizar, realizar sonhos. É isso, Odete, a gente tem que economizar para realizar sonhos. A Vera, minha esposa, está dando parabéns aos dois, a live foi ótima. Obrigado
pessoal é crítico aqui em casa que você não tem noção, viu? Mas se está dando parabéns é porque a coisa foi bacana. Edgar, obrigado, viu, pela oportunidade de falar com você, saber um pouquinho mais da sua vida e poder compartilhar com as pessoas desses momentos que eu sei que são momentos super importantes para todos nós que nós estamos vivendo. Parabéns pela live, Gil e Edgar, foi bastante agregador. Boa noite. Boa noite, Odete. Obrigado, viu, por estar aqui. Obrigado, Odete, um abraço. Eu quero bater a Odete vinha uma vez por semana, ela estava aqui na redação, gravando aqui, né? Tá. A gente está com saudade dela aqui, tomara que volte depois, acabar logo isso, para ela voltar. É verdade, é verdade. André, a palavra de ordem, reinventar. Nós estamos reinventando a todo instante, né? Marília Gomes Matias, parabéns, Gil, parabéns, Edgar. Ótima live, eu que agradeço. Edgar, boa noite, muito obrigado, viu? Ô Gil, eu que agradeço, obrigado. Eu te estava comentando antes aqui, tomara que depois que acabe essa pandemia, você continue com esse programa de entrevista bem bacana, assim, trazendo bastante assunto. E eu acho legal, porque é sempre bom ouvir as pessoas, né, o que as pessoas têm a dizer, né? Eu saí aqui porque eu engasguei. Todo mundo fala programa, eu falo, gente, isso não é um programa, isso é uma live. O que o Fabiano... Engasguei aqui. O Fabiano Espada está dizendo, Gil, daria uma boa live saber os prós e contras de ter uma eleição só. Eu vou armar esse papo aí, viu? Engasguei bonito aqui, Tavinho. Curti muito a live. Obrigado, viu? Por estar aqui com a gente. Edgar, vamos encerrando por aqui. Boa noite. Sucesso para você. Obrigado. Muito obrigado, Gil. Estamos à disposição. Agradeço aqui o seu convite e também eu queria dar boa noite, parabenizar você, sua família e agradecer todo mundo que assistiu aqui a nossa live. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Forte abraço, viu? Obrigado, Joseph. Live top, legal mesmo. Vou encerrando por aqui com o Edgar Leite, que é o editor-chefe do Diário de Suzano, e dizendo para você que gosta de comer bem, eu dei uma dica semana passada, fez um sucessão, que é os Sabores de Casa da chefe Andréa Pomares Mendes Caran, de Mogi das Cruzes, tá? Fica fácil também você ir até Mogi das Cruzes para retirar. Não sei se ela está fazendo entrega em Suzano, acredito que não. Ela não tem só esfirra, tem muito mais da culinária árabe. Tem romos, quibe cru, quibe assado, deliciosos caldinhos, está esfriando, que já vem em potes descartáveis, tem bolinho de chuva delicioso, tem do tradicional, recheado com banana, enfim. No Instagram, você encontra os Sabores de Casa, @Sabores de Casa Mogi. Curta no Instagram, veja as fotografias, as fotos que tem lá, e eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. A gente vai encerrando por aqui. Obrigado, boa noite a todos. Amanhã eu vou entrevistar o prefeito de Poá, Jean Lopes. Eu espero você aqui. Valeu!